Buenas, pessoal do PousoCast, começando agora mais um episódio para vocês. E com o apoio cultural de Santa Fé Madeiras, tudo em Madeiras do Norte, sincroniza você com seu novo mundo, Bada Burger. Não é de hoje que gostamos de hambúrguer e Sicredi, quem coopera cresce. E hoje, com muito prazer, estaremos recebendo aqui no estúdio do PousoCast diretamente lá do Rio Grande do Sul, tchê. Já vamos apresentar ele para vocês. Ele que é agrônomo, empresário, e para nós um prazer enorme recebê-lo aqui hoje. Com vocês, seja bem-vindo, seu Alberto Augusto Dressler. Bom dia. Bom dia, é um grande prazer participar aqui do programa de vocês, né? Estamos aqui à disposição. Olha só, seu Alberto, para mim é um prazer enorme. Hoje o seu Alberto aqui em Pouso Redondo nos fazendo uma visita que a gente já vai contar também a história um pouquinho para vocês. E o seu Alberto é um grande ícone lá do Rio Grande do Sul, que a gente vai contar várias histórias deles aqui para vocês. Então, para mim, mais uma vez agradecer por ter aceitado, né, a estar participando aqui do nosso programa do PousoCast, que vai lá pro ar. Vai estar no YouTube o vídeo que o pessoal vai poder conferir. O pessoal do Rio Grande do Sul que quiser assistir o senhor, então vai estar disponível lá. E seu Alberto, agora vamos contar um pouquinho da história do senhor. Talvez vocês não conheçam, mas ele tem muita história para contar. Vamos contar, tu é lá natural do Rio Grande do Sul, vamos puxar lá do começo. Quiser contar onde é que o senhor nasceu, como é que foi o início da vida? Bom, eu sou natural da cidade de Ijuí. Ijuí. Ijuí é uma cidade próximo dos 100 mil habitantes, fica próximo a Cruz Alta e Santo Ângelo. A nossa família é constituída de 3 irmãos. Sim. Eu tenho um irmão mais velho e eu tenho um irmão gêmeo comigo. Olha só. Nós somos irmãos gêmeos. O meu nome é Alberto e o nome do meu irmão gêmeo é Ademar, e o mais velho é o Curta. Então, nascemos em Ijuí, numa época em que os partos não eram assim com tanta tecnologia como tem hoje, que hoje já se sabe o sexo. Naquela época, quando a minha mãe foi dar luz para nós, ela não sabia que tinha dois filhos, né, que ela estava grávida de 2 crianças. E o médico também não sabia, só se soube isso no momento do parto, porque nasceu um, e aí ainda não parou as contrações, e aí perceberam que teria mais um para vir. Então foi dessa forma naquela época, né? Então o senhor foi o primeiro ou o segundo já a nascer ali? Eu fui o primeiro. O primeiro. Primeiro que nasci. É uma diferença de 15 minutos. Olha só. Então o senhor Alberto já contou um pouquinho do começo da história dele, nascido lá em Ijuí e também criado lá em Ijuí. Quiser contar um pouquinho da sua infância, como é que foi sua infância? Foi lá, foi na lavoura, foi na cidade? Quiser falar um pouquinho para nós? Olha, na realidade a gente conviveu em Ijuí durante um período, né? E depois de um certa, quando eu e o meu irmão gêmeo tínhamos 8 anos, o meu pai foi para a cidade de Dom Pedrito, na campanha do Rio Grande do Sul, foi plantar arroz, porque o meu pai é de descendente da região de Cachoeira do Sul, que tem muita tradição no cultivo do arroz. E ele foi um dos pioneiros a desenvolver a cultura de arroz na fronteira do Rio Grande do Sul. Ele não foi o pioneiro, foi um dos pioneiros. Bacana. Né? E aí nós ficamos em Dom Pedrito durante 3 anos. Esses 3 anos, um ano nós moramos no interior, no campo, na localidade de Picada das Pedras, e depois, como nós estávamos num período de ir para a escola, aí nós fomos para a cidade. Moramos 2 anos na cidade de Dom Pedrito, a qual eu lembro assim com muita alegria, né? Muitas boas lembranças, né? Eu e o meu irmão estudamos lá no Colégio Bernardino Ângelo, e o meu irmão mais velho, o primeiro ano ele ficou num internato na cidade de Agudo, e depois, quando nós fomos para a cidade, ele também foi para a cidade junto conosco.
Aí ele estudou na escola José do Patrocínio. E, e aí depois terminou, porque meu pai contratou as terras para plantar. Ele Arrendou. arrendou as terras, né? Então, isso era uma prática muito comum. Ele não era o proprietário, então ele era um arrendatário. E aí, depois terminou o contrato, ele acabou voltando, nós acabamos voltando para Ijuí. Uhum. Aí ele deixou a parte de lavoura e aí ele começou a trabalhar com terraplenagem. Sim. Fazia açudes. Uhum. Fazia açudes para lavoureiros que queriam a cultura do arroz, plantava o arroz, e também fazia açudes para servir de fonte de água para a pecuária, Uhum. Para os animais. para os animais, né? Então, esse era. E aí ele foi trabalhando durante todo o período dele ali Uhum. nessa área. E isso em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Sim. Trabalhou em São Pedro, trabalhou em outros municípios, até que ele foi a São Borja e começou a fazer um trabalho em São Borja. Uhum. E lá em São Borja, trabalhou na fazenda dos Escobar. Os Escobar são uma família muito tradicional da cidade de São Borja. Uhum. E lá nessa fazenda, uma parente dos Escobar estava lá num momento em que ele estava fazendo o trabalho lá e conheceu meu pai. E aí ela fez uma proposta para que ele viesse a plantar na terra dela, nos Uhum. campos dela. E aí o meu pai começou a analisar as questões, e o meu pai era muito aventureiro, ele era Uhum. um homem assim, muito aberto, né? Uhum. E aí ele foi, analisou lá, e daí teria que fazer uma represa, porque não teria água suficiente para a área, né? E aí ele aceitou. E essa represa foi ele que construiu com recursos, na época, do Banco do Brasil. Uhum. E um detalhe importante, que naquela época, porque o meu pai era de uma região assim, de uma região mais colonial, Sim. e ali a fronteira era uma região diferente, né? E o meu pai teve assim uma confiança muito grande da proprietária, que era a dona Celina Carvalho, Uhum. e a localidade era Nhuporã. Úpora. Nhuporã é uma localidade da cidade de São Borja, na fazenda Coxilha Negra. E ele teve assim o aval dessa senhora. E ele fez o financiamento e essa mulher hipotecou a terra dela Para ele fazer. sair o financiamento. E aí, naquela época, também demorou muito, o financiamento estava para sair, ele já estava começando a trabalhar, né? Uhum. Aí ele, sabe o que ele fez? É uma coisa que ele pegou e disse: olha, eu vou lá no Banco Central. Uhum. E o meu pai era um homem simples, ele tinha o Sim. 5º ano primário, mas lia muito. Uhum. Ele era uma pessoa assim que tinha uma visão muito boa, né? E aí ele foi no Banco Central, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha só. Aí ele chegou lá, que naquela época o Banco Central era no Rio, né? Uhum. Aí ele chegou lá e perguntou se, olha, eu sou um lavoureiro lá de São Borja e eu estou com financiamento no banco e o negócio não está saindo. Aí eu gostaria de ver o que tem, se tem Uhum. alguma coisa. Aí o rapaz que atendeu ele no Banco Central chegou e disse: não, vamos verificar. Daí ele foi, verificou e disse: não, realmente o processo está aqui, está em Uhum. andamento. O senhor pode voltar lá para São Borja, que meio em breve vai ser liberado o financiamento. Sim. E isso de fato aconteceu. Olha só. É. Então, o meu pai era realmente muito assim de iniciativas Isso. desse ponto, né? Então essa foi a história assim do aspecto dele plantar arroz. E Uhum. nós estudávamos. Sim. Nós naquela época que ele foi a São Borja, nós continuamos morando em Ijuí Uhum. e ele ia a São Borja. Dava mais ou menos 100 e poucos quilômetros, porque tinha que passar por Santo Ângelo, São Luís Gonzaga e depois que vinha Olha só. essa localidade chamada Inhoporã. E só que depois de um certo período, aí ele vendeu esse contrato, vendeu para uma pessoa lá de São Borja,
E aí ele foi continuando a trabalhar em terraplanagem. E nós começamos a seguir um pouco o nosso caminho próprio, principalmente na área estudantil. Aí eu estava nós estávamos assim numa fase de começar a fazer o curso de nível superior, né? Eu até primeiro, antes de fazer o nível superior, eu tinha estudado numa escola industrial em Ijuí. E na época, o que era muito comum era quando saía do colégio, era um ginásio industrial. Sim. Era uma formação muito boa para aquela idade. Então, era muito comum, depois de sair do ginásio, ir para Porto Alegre, estudar na Escola Técnica Parobé, fazer um ensino médio daí. Sim. Aí existia diversos tipos de cursos. Existia o curso de estrada, existia o curso de edificações, existia o curso de parte elétrica. E eu acabei fazendo o exame de seleção, passei lá no curso de estradas. Mas aí eu tive um problema de saúde e acabei desistindo de estudar lá em Porto Alegre. E aí retornei a Ijuí e eu fiz o científico. Fiz o científico lá em Ijuí, fiz durante 2 anos no Colégio Augusto Pestana, particular, e depois fui fazer à noite no Colégio Ruizinho, que era conhecido lá. Fiz à noite porque durante o dia eu fui ao quartel. Foi ao quartel. Servi no quartel, né? E aí depois do quartel, daí eu fiz de novo o exame vestibular, eu fiz 2 vezes o vestibular. No primeiro ano eu não passei, aí eu fiz meio ano, fui trabalhar com meu pai, naquela época fazendo barragem. Naquele período nós estávamos fazendo uma barragem na cidade de Itaqui, e eu trabalhei muito lá naquela barragem, durante 6 meses. Aí depois fiz o vestibular, passei na Faculdade de Agronomia, Universidade de Santa Maria, e aí eu fui estudar em Santa Maria. Santa Maria. Fiquei estudando lá 4 anos, e durante aquele período que eu estudei lá, eu me dediquei, né, aos estudos, e também surgiu lá naquela época um convite de um amigo meu de nós fazermos o brevet. O brevet seria um curso de piloto privado. Ele era um rapaz de Cruz Alta, da família Stefanello, e eu analisando, digo, não, vou fazer. Comecei a fazer. Claro que é um curso que não é um curso barato, porque você tem que pagar as horas de voo, porque o curso de piloto privado ele tem uma parte teórica. Sim. E uma parte prática. E a parte prática é que você tem que, então, ter recursos para pagar as horas de voo, né? É que nem qualquer negócio hoje, tu contrata um trator, ou contrata uma máquina, é por hora. Naquela época também, a questão de voar também se pagava por hora. Eu acabei, fiz o curso lá, passei, né? Naquela época o exame teórico era feito em Porto Alegre, e o exame de saúde também em Canoas, né? E aí passei, mas só que eu não concluí, porque teria 40 horas, teria que fazer as 40 horas, e eu não cumpri as 40 horas, mais em função de não ter os recursos suficientes. Aí, mas eu achei interessante fazer o curso de piloto privado, porque era uma formação a mais, era um complemento da Faculdade de Agronomia, porque naquela época o horizonte, a perspectiva do setor agrícola era o centro do país, era o Mato Grosso, Goiás, aquela região ali. Então eu achava que um curso dessa natureza, ele me seria útil, porque os deslocamentos seriam grandes, e um avião pequeno seria uma forma de você ser mais eficiente e poder contribuir com o desenvolvimento. E foi aí só que as coisas começaram a mudar um pouco. Eu acabei não indo para a região central do Brasil e acabei vindo para Santa Catarina. Fiz um exame de seleção, na época, no Serviço de Extensão Rural, na empresa chamada Acaresc. Hoje essa empresa existe,
só que ela tem outro nome hoje, ela é EPAGRE. E a EPAGRE é uma junção do serviço de extensão rural e de pesquisa. Uhum. Então, por isso se chama EPAGRE. Aí, quando eu vim a Santa Maria, quando eu vim a Santa Catarina, nós fizemos um curso de adaptação a um estado novo para a gente, né? E aí depois nós fomos designados para alguns municípios. Sim. E eu fui designado para o município de Ibirama. Ibirama. No Alto Vale do Itajaí. Onde que vamos chegar perto de nós aqui agora. Exatamente. Aí, inicialmente, até eu tinha pedido para a direção, naquela época, se fosse possível eu ir trabalhar num município que tivesse um aeroclube ou fosse próximo de uma cidade que tivesse aeroclube. Aí eles me designaram para Ibirama porque eles achavam que naquela época Lontras teria aeroclube. Mas Lontras não tinha aeroclube. Lontras tem pista de aviões, né, pequenos, mas não tinha aeroclube. Mas tinha Blumenau. Aí, mesmo eu trabalhando em Ibirama, acabei concluindo o meu curso de piloto privado na cidade de Blumenau. Fiz novamente os exames teóricos, né, que naquela época era feito em Curitiba. E aí acabei terminando o curso. Só que, como vim para uma região diferente, uma região de minifúndio, uma região de morros, né, onde a aviação assim, não teria tanta utilidade. Sim. Né? Então, acabei deixando de lado essa parte. E me dediquei a trabalhar, então, como profissional de agronomia na cidade de Ibirama, onde fiquei 3 anos trabalhando lá. Lá também conheci a minha esposa, né, que hoje ainda está comigo, a Mari, né? E aí eu fiquei 3 anos, aí eu fui convidado pela empresa para trabalhar num novo projeto. E esse projeto seria um programa de irrigação e drenagem. Esse programa tinha um nome chamado Provársias, que inclusive ficou muito conhecido na época pelos agricultores do estado e da região. Né? Aí eu acabei sendo deslocado, eu acabei saindo de Ibirama e nós montamos uma equipe para trabalhar dentro dessa área. Sim. Né? Então, o grande reduto era a área de várzeas, né? E propício principalmente para o arroz irrigado. E aí eu e meu colega, José César Pereira, montamos uma equipe e fomos trabalhar na cidade de Taió. Portanto, muito próximo aqui, né? E ficamos lá desenvolvendo esse trabalho. E o nosso trabalho Taió era a nossa sede, mas nós trabalhamos no município de Rio do Oeste, Pouso Redondo, aqui em Pouso Redondo tivemos alguns projetos. Eu me lembro agora também de um produtor rural daqui, o seu Wilson Coelho, que fez um dos primeiros projetos do Provársias, que para nós foi muito importante ter apostado e acreditado na nossa proposta, né? E também saiu uma outra área bastante grande aqui em Pouso Redondo, onde foi feito esse programa Provársias. Esse programa, ele, além de ter essa equipe técnica que fazia o serviço nós fazíamos o serviço de topografia, de metragem, de cálculos de horas máquinas, e fazia o financiamento. Porque o programa ele tinha recursos do Banco do Brasil para essa área. Então ficamos aí. Só que eu acabei ficando pouco tempo em Taió. O meu colega ficou mais tempo, José César Pereira, ficou mais tempo, mas eu fui promovido para trabalhar como um supervisor de área dentro da Caresc. Aí eu fui trabalhar na cidade, me localizar na cidade de Criciúma. Aí ficamos 2 anos e meio lá. E lá em Criciúma eu fico assim muito contente por ter trabalhado lá
por ter sentido um grande êxito no campo profissional. Porque eu saí de uma região, que é aqui do Alto Vale do Itajaí, que é uma das regiões no Brasil e até no mundo, onde o arroz irrigado tem uma das mais altas produtividades. Olha só. Por quê? Porque se usa o sistema pré-germinado. O que é o sistema pré-germinado? O sistema pré-germinado é você fazer o plantio numa área nivelada, ela aí tem que ser nivelada, diferente do sistema tradicionalmente usado, principalmente no Rio Grande do Sul, que é feito baseado em curvas e níveis. Esse sistema usado aqui, que nós chamávamos na época de Provaz, ele precisa ter uma área nivelada. E aí o arroz é semeado já germinado. Então ele já sai na... Então a vantagem desse sistema é que o arroz sai antes do inso. Olha só. Então o arroz se propaga melhor. E com isso ele se desenvolve melhor e se obtém uma produtividade melhor. E quando eu fui lá para a região sul de Santa Catarina, porque eu não fiquei para trabalhar só em Criciúma, ficamos trabalhando toda a região lá, desde São João do Sul, Sombrio, Praia Grande, Araranguá, Nova Veneza, Siderópolis, todas essas regiões aí, todos esses municípios dessa região. E a gente foi para lá numa época em que lá também o sistema ainda era o sistema tradicional. E o sistema do sistema pré-germinado foi muito bem aceito. A Caresc teve assim, um êxito muito grande, porque o centro de treinamento, que depois primeiro era uma área do Ministério da Agricultura. Sim. E aí o Ministério da Agricultura repassou isso para a Caresc. E a Caresc transformou isso num centro especializado, principalmente nessa área. Então, o centro tinha máquinas preparadas, trator de esteira, era com esteira, colheitadeira com esteira, enfim, era equipamento preparado. E também a formação. Muitos produtores foram treinados lá no centro de treinamento. E hoje, se tu for ver, o sul do estado tem uma agricultura de arroz muito produtiva, muito desenvolvida. Na época, até nós tínhamos criado um problema, porque aumentou a produção e não tinha estrutura de armazenagem. Nós acabamos criando um problema. Mas naquela época, nós criamos mais uma vez uma solução, que foi a armazenagem comunitária. Se trabalhou muito em condomínios. Naquela época, a Secretaria da Agricultura dava muito ênfase nesse trabalho de associativo, de produtores, né? Deu tanto no oeste, na suinicultura, na região do meio oeste, na fruticultura, e ali na região sul foi muito o arroz. E aí o que nós começamos a desenvolver e financiar para os produtores? Nós reunimos um número de grupo de agricultores que tivessem uma certa afinidade, que teriam interesse em plantar arroz, que iam se dedicar à cultura, que teriam uma área semelhante. E aí nós financiamos os armazéns com secadores. E nós chamávamos isso de armazéns comunitários. E isso foi uma outra coisa que deu muito certo. Então, numa época em que existia muita inflação, e o agricultor tinha medo de fazer financiamento. E esse sistema era uma certa garantia, porque daí ele sabia, porque era feito no sistema troca-troca. Essa dívida era convertida em sacos de arroz. Então o produtor sabia que ele não devia tantos reais ou tantos cruzeiros, né? Ele devia tantos sacos. Isso para ele era uma segurança. E por isso houve o êxito nisso também. Então houve o êxito no desenvolvimento da cultura e o êxito também no armazenamento.
Claro que com isso os produtores começaram a ter mais fôlego. Eles Sim. não precisavam vender o arroz de imediato, porque eles tinham o arroz seco e armazenado. Então eles podiam negociar no melhor momento, em que o mercado estava mais favorável. Então isso também foi uma coisa bastante positiva. Olha só, seu Alberto, cada história, né, aqui, principalmente desde a nossa região aqui, né, que o senhor, então, também teve uma participação aqui, tem boas lembranças do nosso lugar aqui? Muitas, muitas. Eu tenho, assim, eu sempre digo, assim, que eu tenho lembrança de todos os locais que eu passei. E foram bastante, né? Bastante. Eu vou continuar ainda, vocês verão que Vai longe ainda. que vai longe, né? Mas eu acho que uma coisa fundamental, às vezes, para quem chega num lugar novo, numa cidade nova, é você te adaptar ao lugar. E não esperar que as pessoas ajam conforme você. Não, isso não é você que tem que se interessar. Né? Então, eu tenho, assim, grandes recordações. Né? E aí eu saí da região de Criciúma e fui para a região de Jaraguá do Sul. Jaraguá. É. Mais perto do litoral. Aqui. É. Só que aí a região de Jaraguá do Sul já tinha uma situação diferente. Né? Já tinha uma situação também que já o arroz já era mais conhecido, o sistema, né? Principalmente nos municípios ali que são Massaranduba, que é o grande produtor ali da região de Jaraguá do Sul, e os outros próximos ali, Guaramirim, próprio Jaraguá do Sul, né? E ali o cultivo era de banana. E então o trabalho de armazenagem não tinha assim essa necessidade, porque já existia uma estrutura muito boa lá, de armazéns, de cerealistas, de particulares que compravam arroz. Aí ficamos na região de Araguá durante 2 anos e meio, e aí mais uma vez fomos chamados para um novo desafio. Na época, a Caresc teve assim uma mudança muito grande. Foi uma época que mudou os governos e a Caresc tinha em torno de 13 regiões administrativas e ela aumentou o número de regiões. E aí criou novas regiões em todo o estado. Esse era um sistema que tinha antigamente e que a extensão resolveu voltar para isso. E aí criou regiões pequenas. E aí fui chamado para trabalhar na região, foi criada a região de Ibirama. A região de Ibirama, na época, era formada daí por presidente Getúlio, por Apiúna, José Boateja começou a ser município, Vitor Meirelles era município, Vitmarsum, Dona Ema, né? Então, esses municípios faziam parte da região, dessa nova região de Ibirama. Ficamos aí 1 ano e meio, fizemos um trabalho muito bom, principalmente de conservação do solo e água. Fizemos um trabalho junto aos agricultores, junto às escolas, né? Da importância de se enfocar na preservação do solo, no cuidado com o solo. Né, desde do cultivo, do mexer a terra, né, mas no sentido também de proteger as encostas. Esse é um grande desafio que ainda temos. As nossas encostas, a mata nativa, ela não pode ser destruída. A mata nativa ela é insubstituível. E isso ainda não chegamos a esse nível das pessoas entenderem isso. Né? Não adianta substituir por eucalipto, pinos, porque jamais essas plantas vão fazer o papel na mata nativa. Porque o que acontece na mata nativa? A chuva cai, ela bate nas folhas das árvores, ela se desloca pelo tronco e aí encontra embaixo um grande número de folhas, algumas inteiras e algumas já em estado de apodrecimento. Então ela cria, a mata nativa cria um mata-borrão. E aí a água, quando há o excesso, a água entra nesse mata-borrão. E depois desse mata-borrão,
ser encharcado é que começa a se aprofundar no solo. E esse processo, e aí esse processo vai se desenvolve para os rios. Sim. Vai abastecer as bacias dos rios. Então, esses mecanismos, nós precisamos entender isso, que ele é fundamental. Por que os rios, antigamente, eles não secavam tão rápido e não enchiam tão rápido? Uhum. Porque a mata nativa era maior. Então, esse processo acontecia de forma mais lenta. Você imagina a chuva caindo pelo tronco, pelas folhas, e aí penetrando no solo, aí lentamente vai abastecendo o rio. É um processo mais lento. Né? É um processo mais lento. E esse é o processo que torna o sistema mais estável. Então, a mata nativa ela é fundamental que se preserve. Não queira substituir por outras plantas que elas não têm o mesmo papel. Né? E nós até, na época que trabalhávamos em Ibirama, nós fizemos um trabalho de reflorestamento com eucalipto, mas o objetivo era plantar o eucalipto em áreas menores e que não fosse tão íngremes, para servir de matéria-prima para as fumageiras, para o paiol de fumo, né, como seria como se chama hoje, onde se... Estufa? A estufa de fumo, exatamente, a estufa de fumo. Então a ideia era essa, mas não mexer na mata nativa. Sim. Né? Então esse também foi um trabalho muito, muito interessante. Aí, depois de Ibirama, aí houve assim uma avaliação. A nossa empresa, eu falo da Caresc que na época, e eu acredito que hoje continua também com a Epagre, ela era uma empresa pública, mas eu confesso que eu tenho orgulho de ter trabalhado nela. Tenho orgulho porque nós tínhamos um processo muito bom de avaliação. Nós éramos avaliados, nós avaliávamos o trabalho e avaliávamos as pessoas. Uma vez eu tive visitando um gerente do Banco do Brasil, o presidente Getúlio, e ele até me acrescentou isso. Olha, a empresa de vocês ela é realmente invejável, porque você era avaliado. E era avaliado desde as pessoas que trabalhavam a nível direto com o produtor, era avaliado as pessoas que trabalhavam no sistema regional, que davam apoio para o técnico que trabalhava no município, como também era avaliado pela estrutura central, que é estabelecida em Florianópolis. Então era um sistema muito bom. Então isso fez com que a extensão rural foi e continua sendo ainda uma grande propulsora da economia rural do estado de Santa Catarina. Mas voltando a falar do meu caminho, né, aí depois de Ibirama, houve assim uma avaliação por parte da empresa de que era bom juntar de novo algumas regiões, não é todas. Aí foi juntada a região de Ibirama com o Rio do Sul novamente. Aí eu vim trabalhar em Rio do Sul. Sim. Fiquei em Rio do Sul trabalhando novamente em Rio do Sul. E aí alguns municípios passaram para a região de Ituporanga e as outras passaram para a região do Rio do Sul. E foi extinta a região de Ibirama. E aí praticamente eu trabalhei então até esse período. Aí no final do ano, eu trabalhei até final de 90, né, dos anos 90. Aí em 91 houve uma mudança muito grande na Caresc. Foi ali que naquele ano houve a mudança para a Epagre. E nesse período eu me desliguei da empresa. Me desliguei da empresa e fui trabalhar numa outra área, num outro desafio. Um irmão meu me convidou para mim ser sócio num projeto de hotelaria. Aí nós fomos, ele já começou naquela época, eu já
mandava algum recurso, ele já tinha iniciado o trabalho, nós construímos um hotel na cidade, aí voltamos para o Rio Grande do Sul, na cidade gaúcha de Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, uma cidade que está na Serra Gaúcha, na região dos vinhos, que a Serra Gaúcha se divide praticamente em dois níveis, a região dos vinhos e a região das hortênsias. A região da hortênsia, aquela região de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, e a região dos vinhos é ali Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Caxias do Sul. Então nós acabamos vindo para Carlos Barbosa. E entramos num ramo novo. Aí fiquei, novo desafio. Vivemos ali, para nós tudo foi um aprendizado novo, né, tanto para mim como para minha esposa, que na época abraçou junto a causa, né? Começamos então a trabalhar na hotelaria. Ficamos 30 anos lá. 30 anos trabalhando com a hotelaria. Tenho também boas lembranças de Carlos Barbosa, gostei muito de Carlos Barbosa, me adaptei muito a Carlos Barbosa, eu sempre fui muito ligado ao esporte. Sim. Né? Desde o início. Aqui em Ibirama, quando trabalhei em Ibirama, jogava no Atlético, futebol amador, né? Sim. Depois, quando fui para a região de Criciúma, fui jogar em Tubarão. Na Liga Carbonífera lá de Tubarão. Isso tudo por um convite de um colega. Daí eu morava em Criciúma e ia jogar na região Tubarão, futebol amador. Sim. Quando fui para Jaraguá, a mesma coisa. Sempre jogando futebol, né? Lá em Jaraguá do Sul, eu joguei para uma equipe do interior lá, a equipe do América, hoje não existe mais, mas todos foram momentos muito gratificantes. O futebol, ele cria muitas amizades. Eu, quando saí lá da região de Jaraguá do Sul, até o pessoal fez uma despedida, assim, que a minha esposa se comoveu. Marcante. Foi muito marcante. Então, essas coisas são muito positivas, são muito gratificantes, né? E, claro, e voltando de novo, lá em Carlos Barbosa, voltei também a me dedicar ao futebol. Comecei num time do interior lá, e depois vim para um time da cidade, né? Time tradicional, um clube conhecido, um clube que hoje tem 112 anos, né? É um clube de futebol amador. Me dei muito bem lá, não só como jogador, acabei sendo dirigente do clube durante um período, contribuí muito nas diretorias, né, do clube serrano, e nas diversas diretorias lá, tinha muitos colegas, posso citar aí o seu Luiz Sartori, o seu Márcio Braganholo, enfim, tínhamos uma equipe boa, e fui também presidente por um período lá, do clube. Graças a isso, agora, até bem recentemente, o clube acabou realizando um livro contando a história do clube. O livro está aqui, depois a gente vai falar dele, está aparecendo na gravação aí, depois a gente vai falar do livro, que agora é mais recente também, né? Isso é uma coisa bem recente. Então, assim, em resumo, né? Foi a trajetória da gente. Claro que agora, né? Não estou morando mais em Carlos Barbosa, sim, mas ainda vou muito frequentemente lá, porque ainda continuo com negócios lá. A gente tem um hotel lá ainda e continuamos dando atenção para o hotel e para a comunidade. Eu sempre me interessei também pela comunidade, né? E hoje estamos morando em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, catarinenses agora, então. Voltando a ser catarinense. Olha só, então, tá, o seu Alberto deu uma aula para nós aqui, quem pôde ouvi-lo até o momento, várias histórias aqui, então é muito gratificante ouvir do senhor, uma pessoa sábia,
contando a sua história desde a nossa região, Rio Grande do Sul, enfim. Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre a hotelaria. O senhor falou ainda que ainda hoje tem o hotel lá, foram 30 anos, como é que foi essa trajetória? Como é que é trabalhar com um hotel? Talvez o pessoal tenha dúvida. Como é que é trabalhar com hotel? Eu vi que tem até pessoas famosas que passaram por lá pelo hotel, né? Então conta um pouquinho para nós dessa Sim, função. a hotelaria, como eu poderia dizer assim, como quase todas as áreas de serviços, é fundamental dar atenção para o homem, Sim. para o ser humano. Porque nós estamos tratando com pessoas. E a hotelaria é isso. A hotelaria é acolher as pessoas que vêm pelos mais diversos motivos, aquela cidade, aquela localidade. Alguns vêm a trabalho, alguns vêm por algum tratamento, alguns vêm a passeio, né? E a região de Carlos Barbosa é uma região muito desenvolvida industrialmente, né? E também a região tem um grande potencial também turístico. Nós acabamos assumindo durante um período lá a Associação de Cultura e Turismo de Carlos Barbosa, que funciona lá, é uma associação criada dentro da ACI, da Associação das Empresas, né? Mas foi criada dentro da CI e hoje ela é autônoma, mas continua com grande participação e apoio da CI. Então isso aí ainda continuamos assim um pouco ligados, né? Sim. Continua sendo hoje, entregamos a função de presidente, somos vice-presidente, mas continuamos dando esse apoio. E vamos para lá periodicamente, tanto para olhar a parte do hotel como a parte da comunidade em geral, né? Bacana, seu Alberto. Eu tava vendo lá, a gente tava dando uma fuçada em umas coisas lá, e eu vi lá que teve lá uma presença até do Sérgio Reis lá no teu hotel, foi, né? Teve alguns... Teve pessoas, assim, marcantes que passaram por lá. Sérgio Reis, na época também Gaúcho da Fronteira, né? Os regionais ali. Muitas pessoas das regiões. O padre Marcelo esteve lá no hotel, foi um período muito marcante. O padre Marcelo lá veio por uma iniciativa da comemoração do aniversário da Tramontina. Da Tramontina. Então, e diversas pessoas. Nós recebemos lá também muitas bandas de jovens, porque lá teve um período que teve uma danceteria muito famosa, Electric Circus, e vinha bandas de muitos lugares. Vinham bandas famosas, Porto Alegre, Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, veio bandas de Minas Gerais da época, bandas famosas. Então, a gente acolheu sempre todos esses grupos e conciliou todos esses interesses, porque muitas vezes um determinado público, às vezes, ele se manifesta mais, faz mais barulho. Exato. Aí tu tem que ir lá procurar apaziguar as arestas para conciliar com todos continuem assim, usufruindo bem do hotel, né? Então é isso aí, seu Alberto, falando um pouquinho do hotel agora. E essa vinda agora, vocês moram em Balneário Camboriú, como é que foi essa vinda? Foi uma decisão mesmo por qualidade de vida ou litoral, algo disso? Quer contar um pouquinho sobre isso? Olha, isso aí um pouco se deve à minha esposa e à minha filha. A minha esposa quis voltar para Santa Catarina porque ela é natural de Ibirama. Sim. E a minha filha acabou, assim, se interessando por Balneário Camboriú e procurando investir em Balneário Camboriú e acabou junto com o genro hoje, o Fernando. Né? E o Fernando até teve uma passagem aqui também por Poço Redondo, morou aqui, tem os pais dele morando aqui, né? E investiram num café lá. Então eles foram para lá. Aí eu acabei vindo junto para retribuir em parte também, porque a minha esposa, em todas essas minhas andanças, ela foi companheira. Então agora estava na hora de eu também
fazer a minha parte de retribuição. Uhum. E estamos lá em Balneário Camboriú, gosto de lá, mas se tivesse que sair de novo, houvesse uma nova proposta, um novo horizonte, não teria problema que eu sairia também. Né? Não estou me apegando, Sim. Né? Mas gosto. Acho que a questão de gostar depende muito da gente. Me adaptei lá, às vezes em quando vou assistir uns jogos do Barra, alguns jogos do Marcílio Dias, né? Então, é assim que estamos construindo. Quando vamos a Carlos Barbosa, procuramos lá visitar também e presenciar alguns jogos da CBF. Né? Carlos Barbosa é conhecido como a capital nacional do futsal. Olha só. E tem um time de grande expressão lá, a CBF, né? Que também nós acolhemos a CBF durante um período, principalmente na época anterior à profissionalização. Hoje a CBF é um time muito profissional, tem uma estrutura própria, mas nós recebemos muitos atletas no início do hotel e da CBF. Naquela época a CBF recebia os jogadores na sexta, e aí eles ficavam no hotel, pernoitavam lá no hotel, treinavam sexta de noite e treinavam sábado de manhã. E sábado à noite jogavam. E aí depois do jogo, os jogadores voltavam. Naquela época tinha muitos jogadores que vinham de Porto Alegre, né? Tinha o Fininho, tinha o Bagé, enfim, tinha muitos jogadores que eram de fora, então eles vinham rápido, ficavam, jogavam e depois iam embora. E depois nós ficamos também, durante um período, o hotel ficou fazendo um lanche quando a CBF jogava em casa. Então, antes dos jogos, nós fizemos o hotel fez o lanche para a agremiação da CBF. Então, nós temos assim também um amor assim bastante grande em relação à CBF, que é uma marca muito expressiva do Rio Grande do Sul. Né? Então, basicamente, seriam essas as nossas considerações. Estamos aí abertos a algumas perguntas. Olha só, seu Alberto, agora eu quero agradecer também. Nós temos aqui na nossa mesa do PousoCast, mesa também aqui, vamos puxar o saco um pouco do nosso patrocinador, Santa Fé Madeiras, que nos presenteou com essa mesa aqui do podcast. E eu tenho aqui sobre a mesa uma camisa da CBF. Essa camisa é um pouquinho versão antiga, né, seu Alberto? Agora tem novas versões, mas essa camisa eu tenho um carinho enorme por ela, porque também foi ganhado aqui pela Dona Mari e pelo seu Alberto, diretamente lá da CBF do Rio Grande do Sul. Então eu agradeço também pelo presente, que já faz um tempinho que eu ganhei. Agora tem novas versões da camisa, né? O pessoal que quiser adquirir. Então aqui também tem uma caneca, ó, que tá falando aqui, ó, Capital Nacional do Futsal Carlos Barbosa, ó, CBF lá de Carlos Barbosa, e também que é a Capital Nacional do Futsal. Agradeço, né, seu Alberto? Essas canecas aí é uma elaboração da Associação de Cultura e Turismo, que tem o objetivo de fazer com que o turismo se desenvolva na cidade. E é lógico que a Capital Nacional é uma marca importante. Com certeza. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de divulgação. E eu queria agora, como de praxe nosso aqui, de costume, o seu Alberto, ele tá tomando um chimarrão aqui numa cuia que eu já soube que é dele mesmo, que ele presenteou aqui não vou falar o pessoal de Pouso Redondo, diretamente do Rio Grande do Sul, mas ele também tá aqui com uma caneca personalizada com o nome do nosso projeto, PousoCast. Temos uma aguinha aqui para molhar as palavras. E essa caneca, seu Alberto, é um presente para o senhor. Essa caneca aqui é feita pela Criativa Artigos Personalizados, a nossa patrocinadora. E essa caneca vai diretamente para o senhor. Se o senhor quiser tomar uma água, um cafezinho de manhã, é presente do PousoCast para o senhor. Fico muito agradecido, é um prazer, uma satisfação. Então tá bom, ó, seu Alberto levando a canequinha da Criativa, nossa patrocinadora, e agora nós vamos dando continuidade aqui na nossa conversa, na nossa prosa. E seu Alberto, fiquei sabendo que também o senhor é sócio da CBF, pode confirmar para nós? É isso? Correto. Então nós é isso aí. Também participamos como sócio já há um bom tempo. Um bom tempo. Mais que 20 anos. Pois é, falando nisso, quanto tempo que tem a CBF? Sabe me dizer quantos anos tem o clube? Com precisão eu não sei, mas
ele está chegando perto dos 50 anos. Ah, faz tempo já. Perto dos 50 anos, que começou a discussão começou numa lancheria lá em Carlos Barbosa, Uhum. e da união de dois clubes que disputavam o futebol de salão de Carlos Barbosa. Uhum. Daí surgiu a CBF. Então é isso daí, ó. A CBF, então, ó, gente, agora lembrando, CBF é um time de futebol de salão, futsal conhecido, né? Isso. E agora nós vamos falar sobre um outro projeto que também é de um time de futebol, porque pelo que eu fiquei sabendo que o seu Alberto tem muita participação, que é desse livro aqui, ó. Que é o Serrano, que é também é um clube, né? É um clube, ó, Serrano, e aqui tá a história do clube, é isso? Ó, vamos mostrar lá para a câmera, ó. Livro bonito que o seu Alberto tem grande participação, tá aqui em cima da mesa desde o começo da entrevista. Quer falar, seu Alberto, um pouquinho sobre esse livro? Como é que funcionou? Que isso aqui é um projeto recente, é isso? O projeto não é tão recente. Só saiu agora recente, né? A conclusão é recente. Aham. A conclusão é recente. O projeto, na realidade, isso aí surgiu de uma conversa que a gente teve com o Agostinho Facchini. Uhum. Agostinho Facchini era diretor do jornal de Carlos Barbosa, Jornal Contexto, Uhum. que é um jornal muito bom, muito rico em matérias, né? Em histórias. E o jornal tem um arquivo muito grande. E o Agostinho Facchini, em 2012, um ano antes do clube, o Clube Serrano, em 2013, está fazendo 100 anos. 100 anos. 100 anos. E esse clube surgiu numa época em que Carlos Barbosa, na época era uma vila, pertencia inicialmente a Montenegro, depois passou para o município de Garibaldi, né, e depois, mais tarde, que se emancipou. Mas só que essa vila teve um detalhe importante e ela se desenvolveu bastante, porque ela teve o privilégio de o trem chegar primeiro em Carlos Barbosa, Uhum. né, do que em Garibaldi e Bento Gonçalves. Em Garibaldi ela chegou praticamente 6 anos depois, Bento chegou um pouquinho mais tarde, Uhum. né? Então levou um pouquinho mais tempo, porque o trem de Carlos Barbosa ele foi a Farroupilha e Caxias do Sul, Uhum. porque o objetivo era Caxias do Sul, principalmente. Então a vila se desenvolveu, Muito, né? teve assim um progresso muito grande, porque o trem chegou, tudo era novidade, Uhum. né? E com isso também surgiram assim novas ideias, novos projetos, né? A vila Uhum. começou a se desenvolver. E aí surgiu também a ideia de se fazer um clube esportivo. Sim. E aí surgiu o Serrano. O Serrano foi uma discussão realizada inicialmente até dentro de um hotel, porque naquela época existia mais hotéis em Sim. Carlos Barbosa, que era muito comum o pessoal vir para a Serra Gaúcha para usufruir do ar puro. Uhum. Né? Então o pessoal vinha lá e aí a comunidade achou que era interessante fazer um clube de futebol, um time de futebol. Futebol de campo daí. Futebol de campo. Aí surge o Serrano, que é uma equipe de futebol de campo. E nessa época, a pessoa que teve a ideia do livro, ela chega a fazer uma introdução muito boa sobre o futebol no Brasil. Sim. Porque é nessa época que surge a maioria dos grandes clubes de futebol. Se você for ver, o livro até trata disso, mostra isso, né? Que surgiram nesse período. E aí, então, quando nós estávamos na diretoria do Clube Serrano e se aproximando dos 100 anos, aí nós conversamos com o Agostinho Facchini, e o Agostinho Facchini teve a ideia, né, de fazer um livro. Sim. Fazer um livro contando a história. E esse livro foi começado já naquele período, 2012 e 2013. Só que nesse transcorrer e muito em seguida, né, logo se começou a trabalhar no livro, que o Agostinho Facchini trabalhou bastante nesse livro. A parte de introdução é dele. O Agostinho acabou falecendo. Aí o livro ficou parado.
Não se trabalhou mais no livro. E o livro, praticamente, ele nasceu e se deve muito ao jornal Contexto, de Carlos Barbosa. Sim. Porque lá também trabalhou o novo escritor do livro, nós conhecemos ele mais por Juca, né? Que é Isso. o José Dorival da Cunha. E aí, diz, não, vamos dar sequência a esse livro. Claro. Ele nos procurou e a gente incentivou também, né? E começamos a trabalhar, vamos terminar o livro. Aí buscamos os patrocínios, né? Claro. O livro teve alguns patrocínios e a gente procurou incentivar também o próprio escritor, né? E dar apoio a ele. E aí a atual diretoria, formada pelo seu Dirceu Deitos, encabeçou de forma importante, de forma significativa, a realização do livro. Não, vamos fazer o livro, vamos terminar o livro. E isso aconteceu. E agora, em maio de 2025, nós conseguimos concluir o livro. Olha só. Então, o livro, ele tem, assim, uma história muito bonita, fala muito do período inicial, né? Naquela época, o trem teve, assim, ele é um livro que mistura um pouco a história do clube com a história de Carlos Barbosa. Aí existe muito sobre o desenvolvimento de Carlos Barbosa. E naquela época, como o trem era uma novidade, né? Ele foi fundamental, né? Foi fundamental no desenvolvimento do futebol e do progresso da cidade. A prova disso que no domingo, a programação da época era ir na missa, e depois da missa era esperar o trem na estação. Olha só. Era um evento. Era um evento. O trem, geralmente, ele chegava próximo ao meio-dia. Sim. Então era um acontecimento, existia alguns que vendiam algum produto, mas as meninas, as moças iam lá ver os passageiros, ver as pessoas que trabalhavam no trem, né? E era um momento assim muito significativo. O próprio livro trata isso, da euforia que era receber o trem, né? Olha só. E à tarde, então, mais tarde, né, a programação era o futebol. O clube, inclusive, teve uma participação muito importante de moças, de mulheres, que formaram o clube das mulheres, que deram muita força e trabalharam muito para a concretização do clube, das necessidades. O clube hoje tem sede, tem um belo campo, tem uma boa estrutura, né? É um dos poucos clubes, eu acho, um dos poucos clubes com essa idade no Brasil do futebol amador que estão aí continuando, né? E voltando então a falar do livro, então nós procuramos, junto com o Juca, né, a desenvolver o término do livro. Sim. E ele fez um belo trabalho, ele entrevistou muitas pessoas, e inclusive muitas pessoas que ele entrevistou hoje não estão mais conosco, né? Porque foi um tempo, né? Sim. Tudo passa, nós somos passageiros. Exato. Né? Então, o livro acabou se concretizando agora em maio. E a gente fica muito contente, né, com o livro, porque ele vai mostrar para as novas gerações como é que era antes, né? Quais eram os desafios, né? Que vão ser muito interessantes. Então é isso aí, seu Alberto. Esse livro aqui, se o pessoal quiser adquirir, ele está aberto para venda também, ou ainda não foi aberto para venda, ou vai ser colocado para venda também? Olha, no momento ele está sendo vendido na cidade de Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Nas livrarias de Carlos Barbosa. Bacana. Então é isso aí, mas um livro muito bacana. Eu vi aqui que tem os patrocinadores aqui, como grandes marcas, Tramontina, tem aqui o Cicobi, também o hotel do seu Alberto, São Carlos Hotel, né? E também a associação que a gente falou, né, da Cultura e Turismo de Carlos Barbosa. Muito bacana o livro. Galvanotec também, a Galvanotec e a Cooperativa Santa Clara. Né? Muito, muito bacana o livro. Então aqui tá
toda a história do clube, também do trem e de várias histórias de Carlos Barbosa. Exatamente. Então é isso aí, ó, pessoal. Muito, muito bacana esse projeto que o seu Alberto tem grande parte. E para nós, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui e ouvir todas essas histórias aqui. Com certeza o pessoal ficou admirado muito com as histórias do seu Alberto. Tanto de Santa Catarina, né, como o Rio Grande do Sul. O pessoal lá do Rio Grande do Sul, com certeza, que vai assistir. E agora, antes de nós finalizar, seu Alberto, eu queria ver contigo, se tu quer mandar um abraço pro pessoal lá de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, seus amigos ou para algum familiar, se sinta à vontade. Olha, eu primeiro quero agradecer a oportunidade, né? E queria, sim, dar um grande abraço para todo o pessoal lá de Carlos Barbosa, que se empenharam nesse livro, né? E também eu gostaria aqui de deixar, assim, uma mensagem, principalmente para as pessoas mais novas, né? Grande importância, sinta à vontade. Que eu acho que uma coisa importante chama-se iniciativa. Uhum. Iniciativa. E hoje, muitas vezes, e o futebol, principalmente o futebol do interior, o futebol das comunidades, começa às vezes a ter algumas dificuldades de encontrar pessoas que sigam, né, que sigam ou que criem novos clubes, né? Então isso é importante, nós ter iniciativa e ter coragem, porque o máximo que a gente pode às vezes é não ter sucesso, né? Mas isso faz parte dos desafios. Claro. O importante é nós aceitar os desafios como uma coisa positiva, né? Então era essas as considerações que a gente teria. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E era isso. Então é isso aí, seu Alberto, para nós. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Mais uma coisa que eu quero só que o senhor fale é o nome do hotel. Quiser divulgar o nome do hotel, lá em Carlos Barbosa, Hotel San Carlos. San Carlos, lá em Carlos Barbosa, fica no centro? Fica no centro. Então é isso aí, pessoal. Talvez o pessoal aí que assiste a gente estiver passando lá por Carlos Barbosa, visite o hotel do seu Alberto, que estarão com certeza de portas abertas para recebê-lo todos, né? Lá de braços abertos, né? Então é isso aí, gente. Foi mais um episódio aqui do PousoCast. Hoje, como eu falei, foi uma aula hoje aqui que a gente teve das histórias do seu Alberto. O seu Alberto hoje é residente de Balneário Camboriú. Um abraço para todos os nossos telespectadores. Quero mandar um abraço também para a dona Maren, que está aqui presente, para toda a família. E o nosso muito obrigado. Esse foi mais um episódio. Agradecer aos nossos patrocinadores. E você que gostou desse vídeo, então deixe o seu comentário, compartilhe e também curta o nosso vídeo, que terá muitos convidados passando por essa mesa, contando um pouquinho de suas histórias. Valeu, gente. Tamo junto. Muito obrigado.